Oi, tudo bem? Vira e mexe, eu recebo alguém perguntando ou até elogiando a forma como eu consegui superar, como eu lido com a perda da minha mãe. Para quem não sabe, minha mãe faleceu há 2 anos e poucos meses, 2, 3 meses. Ainda é um assunto muito difícil para mim, mas eu resolvi falar e gravar sobre isso porque eu acho que pode ajudar outras pessoas. Eu queria começar contando o quanto a gente era ligada. A gente sempre foi assim, teve uma conexão mais do que mãe e filha. A gente era muito próxima, a gente se falava o dia inteiro. Ela era minha melhor amiga, era a pessoa que eu ligava para contar minhas coisas. Ela também desabafava muito comigo e a gente tinha uma troca muito maravilhosa. Obviamente eu jamais imaginei perdê-la. E na verdade toda vez que eu pensava nisso, ou que eu falava nisso, né, assim, que esse assunto vinha à tona por algum motivo, eu chorava. Eu pensava, não, eu não consigo viver sem minha mãe. Se minha mãe morrer, eu morro também, sabe? Eu pensava assim. Era uma coisa meio desesperadora pra mim, eu não podia pensar nisso que eu começava a chorar. E assim, eu me imaginava com a idade dela e ela com a idade da minha avó. Eu imaginava todas as trocas que ela teria com as minhas filhas, né, como vó, assim, ser vó era um mega desejo dela. E meus irmãos são mais velhos, mas não têm filhos. Então a primeira neta dela foi a Lelê. E ela ficou assim, sabe, eu lembro até hoje, como se fosse ontem, o dia que eu contei que eu tava grávida da Lelê. Mas ela chorava, ela chorava. Ela foi no quarto dela buscar um bando de coisas que ela já vinha comprando, pensando na neta ou no neto que chegaria, né? Nos netos, na verdade, porque ela tinha realmente bastante coisa. Então era um assunto muito importante para ela, o ser vó. E ela curtiu demais, 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 enquanto ela pôde, enquanto ela teve a oportunidade. Eu casei tem 6 anos e desde que eu casei a gente mudou de cidade, né? Ela morava em uma e eu em outra. Mas a gente se falava todos os dias, 1 milhão de vezes por dia. Eu lembro de, às vezes, até o Diogo falar, Má, pelo amor de Deus, sabe? Você liga pra sua mãe o dia inteiro. Era uma relação extremamente gostosa e próxima, assim. Muito, 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 muito. A notícia da doença veio como uma bomba. Ninguém esperava, a gente não tava... Acho que, na verdade, é sempre assim, né? Você não tem a menor noção que aquilo vai acontecer até que aquela bomba cai no seu colo. Todos os anos a minha mãe fazia um check-up geral, assim, e era sempre na data do aniversário dela, no mês do aniversário dela. Todo março ela fazia um batalhão de exames e tava tudo bem, não tava, corria atrás do que não tava e tal. E aí, em março de 2014, ela fez os exames e ótimo, deu tudo maravilhoso. No meio desse ano, ela começou a emagrecer um pouquinho, ela começou com dor nas costas, mas o emagrecimento ela estava vendo com bons olhos, aquela coisa de mulher mesmo, sabe? Uau, tô emagrecendo, que delícia. E a dor nas costas não passava, ela foi em clínico geral, ela foi em ortopedista, ela foi em vários médicos, assim, vários especialistas, e ninguém descobriu de onde era aquela dor nas costas dela. Minha mãe sempre fez muita ginástica, então assim, ela estava tentando fortalecer na ginástica, estava fazendo acupuntura, enfim, buscando sanar esse problema da dor nas costas. E aí quando foi em março de 2015, os exames não deram tão bons. 2 marcadores tumorais, né, que indicam uma alteração, não necessariamente é um câncer, mas quando tem um câncer normalmente altera esse tipo de exame, deram alterados. E aí a gente foi investigar melhor, né, foi correr atrás, e foi quando foi detectado o câncer no pâncreas. O primário dela era no pâncreas. E eu digo primário porque o câncer de pâncreas é muito silencioso, muito, muito, muito. É um câncer bem complicado, porque ele não avisa que ele chegou, e aí quando a pessoa começa a ter sintomas, quando a pessoa está incomodada, ele já está num estágio muito avançado. Quando a gente descobriu, minha mãe já estava com estágio 4, ela já tinha metástase em outros lugares. Então, assim, vocês podem imaginar o tamanho da bomba. Nessa fase, ele estava com 4 meses. Foi desesperador pra mim, porque eu estava aqui,
A Lelê era muito dependente, muito, né? Assim, é mais nova do que a Serena é hoje. Ela era muito dependente e eu me vi numa situação que eu queria estar com a minha mãe, eu queria acompanhá-la, eu queria fazer as químios com ela, mas ao mesmo tempo eu ainda estava amamentando e todo mundo da minha família falava: Má, assim, você tá com o neném muito pequeno, não é hora de você estar enfiada em hospital, de você estar, né, num lugar que tem contato, né, uma contaminação, você pode pegar outras doenças virais e tudo mais. Então todo mundo tentou me segurar um pouquinho, de você tá aqui com a gente, você tá de coração, mas estamos com ela, né? Eu tenho 2 irmãos, meu pai também, assim, nessa hora a gente se uniu absurdamente mesmo e todo mundo ficou em função dela e do bem-estar dela e curtindo e querendo, assim, fazer tudo que podia por ela. Foi uma fase muito difícil pra mim, porque eu tava aqui, só que eu tava com a cabeça lá com eles. Eu fiz o que eu pude, eu fui em muitas coisas, eu fui em consultas, eu fiz químio com ela, mas não tanto quanto eu gostaria. Foi uma fase que eu pegava muito a Lelê e também ia pra casa dela e passava a semana lá, e aí o Diogo me encontrava no fim de semana, o Di me ajudou bastante aqui também. Foi, difícil mesmo, assim, eu não desejo pra ninguém, é difícil pra mim até relembrar e falar sobre essa fase que foi muito dolorida. Bom, os meses se seguiram e a verdade é que o câncer da minha mãe não reagiu a nenhuma medicação. Então foram feitas 3 químios diferentes, e aí quando parava para fazer o exame, quando terminava aquele ciclo, fazia o exame e o câncer não tinha retrocedido em nada. Ou ele estava estagnado, ou ele estava crescendo um pouquinho, ou aparecia um novo pontinho num novo órgão. Então foi assim, bem desanimador. Todos os meses não tivemos nenhuma grande notícia. Nesse meio tempo eu corri para batizar a Lelê, porque eu queria que minha mãe participasse. Os meses foram vindo, foram passando, a minha mãe foi tentando fazer tudo que ela podia, alimentação, ela foi no João de Deus tentar uma coisa assim espiritual, uma coisa que fez muito bem para ela. Ela fazia acupuntura, ela fazia terapia, foi assim, a gente tentou literalmente de todas as frentes. Tentamos remédios alternativos que ainda não estavam aprovados, que ainda estavam em fase de teste. Literalmente fizemos o possível e o impossível. Para vocês terem noção, do momento que a gente descobriu o câncer para a primeira químio dela, não deram nem 7 dias. Isso assim, é um tempo recorde. Entre voltar no médico, decidir o que ia ser feito e já começar a químio. Foi uma coisa de maluco. A gente correu contra o tempo, todo o tempo que a gente pôde. E claro que hoje, né, sabendo que o câncer dela não reagiu a nenhuma medicação e a nada do que foi feito, a gente se pergunta se não tivesse feito absolutamente nada, se de repente ela teria vivido mais, porque foi muito desgastante, a quimioterapia derruba a pessoa e foi, assim, um período muito difícil para ela, de muita batalha. E uma coisa muito que eu admiro, assim, que nesse tempo todo a minha mãe nunca perdeu a força, ela nunca perdeu o sorriso no rosto, mesmo quando ela estava se sentindo mal, quando a doença estava ali demonstrando claramente, né, a dificuldade que era, ela estava forte, ela estava feliz, ela estava assim, firme. E eu acho que muito disso foi pela gente, foi porque a minha mãe era a luz de casa, assim, ela sempre foi a força, e eu acho que ela precisava manter todos nós, então acho até que ela se obrigava um pouco, coisa que eu não queria que tivesse acontecido, mas era dela, de ser assim, ser forte, fazer, deixar todo mundo bem, deixar todo mundo feliz. Minha mãe era uma pessoa muito iluminada. Parece que eu estou exagerando, mas qualquer pessoa que conhecia minha mãe, ela era aquela pessoa que todo mundo gostava, que tinha muitas amigas, que tinha, assim, o dom de ser uma boa companhia. Era uma pessoa muito querida por todo mundo que conheceu. Ela fazia diferença na vida das pessoas que estavam ao redor dela, sabe? Então foi uma perda, assim, gigante. Não consigo nem definir. É uma coisa... a falta que ela faz é uma coisa absurda na vida, não só minha, não só dos meus irmãos, mas de todo mundo que teve a oportunidade de conviver com ela. Eu vou tentar acelerar um pouquinho porque eu tô contextualizando, mas não é bem aqui o foco que eu quero dar. A minha mãe partiu no dia
da festa de aniversário da Lelê de 1 ano. Nesse dia ela teve uma piora, ela estava bem, porque obviamente se ela não tivesse tão bem assim, eu nem teria dado a festa, mas ela estava muito estável. E aí no dia, no horário da festa, no meio da festa, meu irmão me chamou e falou: Má, tá tudo bem, o meu irmão e o Di, mas a gente quer contar pra você que a gente acabaram de ligar, acabaram de dizer que eles induziram, a mamãe estava muito agitada e tudo mais, eles induziram um sono nela, né, assim, um coma. E nesse momento ninguém sabia, nem eles, né? A ideia dos médicos acho que já sabia, já tinha a experiência de que não ia longe. Mas pra gente foi passado assim, em algum momento vão diminuir a medicação e ela vai voltar. Então a gente não tinha real dimensão do que estava acontecendo. E ele falou: eu quero te falar porque a gente precisa decidir o que a gente vai fazer. Isso era umas 4 da tarde, tava começando, tinha começado a fazer 1 hora o aniversário da Lelê. Falei: ó, Fá, né, assim, já tá acontecendo a festa, você tá me falando que não aconteceu nada demais, que pode esperar e tudo mais. Vamos deixar a festa mais meia hora, 40 minutos, a gente puxa o parabéns, já fala com todo mundo e depois do parabéns a gente vai pra São Paulo, porque a festa tava sendo aqui em Campinas. E foi o que a gente fez. Então a gente curtiu um pouquinho a festa, bem pouquinho, porque já não dava muito mais pra curtir, né, depois de uma notícia dessa. Mas recebeu os convidados, conversou um pouquinho e tal. Aceleramos o parabéns, deixei a Lelê com a minha sogra e eu, o Diogo e o Fábio e a Má, minha cunhada, fomos para São Paulo. O pessoal, meu outro irmão, já nem tinha vindo para Campinas, porque ele passou no hospital para ver minha mãe, já viu que ela estava não muito bem, ficou lá em São Paulo. Então, enfim, a gente correu para São Paulo e eu gosto de pensar que ela esperou a gente, porque a gente chegou, cada um teve um momento a sós com ela, assim, todo mundo conversou, ela estava dormindo, obviamente, ela estava já induzida, mas todo mundo teve o seu momento a sós de conversar, de abraçar, de, entre aspas, falar o que estava querendo. E em coisa de 40 minutos que a gente estava lá, ela foi desligando o coração, assim, a respiração dela foi diminuindo e ela partiu. A sensação inicial, e eu acho que na verdade essa sensação dura até hoje, é que a ficha não cai. Literalmente, assim, várias vezes eu tenho vontade de ligar, várias vezes me dá a sensação que ela tá numa viagem longa e que ela vai voltar. Não sei, parece que de certa forma a gente fica meio anestesiado, assim, fica uma coisa... Você lida, mas você não lida com aquilo. É uma sensação muito estranha, pelo menos a minha experiência. Ainda não parece verdade. Eu ainda não consigo internalizar, assim, entender que nessa vida, nesse plano, eu não vou vê-la mais. É uma coisa muito maluca. Eu sempre falo que a minha força, como eu consegui tocar minha vida, foi a Lelê. Eu me foquei nela e, assim, por ela eu levantava, por ela meus dias corriam, por ela eu sorria. E não uma coisa forçadamente, mas ela me deu muita força. Eu olhava pra ela e eu pensava: eu quero ser a mãe que eu tive, ela merece isso, eu tô tendo essa oportunidade, ela tá aqui, ela é dependente de mim. Ela tava risonha, ela tava naquela fase assim linda. E meus dias passaram muito rápido olhando pra ela, né, me focando nela. Ela me deu uma força absurda. E inicialmente eu consegui, parece que, tocar melhor até do que os meus irmãos que estavam lá na cidade, né, na nossa cidade, que estavam naquela mesma rotina, que não tinham ali uma criança, uma luz. A Lelê foi completamente a minha força. E por um lado eu acho difícil falar isso, porque eu acho muita responsabilidade para colocar numa criança de 1 ano. Eu acho que em algum momento a Lelê até sentiu, a gente se grudou assim. A gente virou como se fosse que ela estivesse na minha barriga, a gente virou um ser só, porque eu respirava a Lelê. Mas aquilo pra mim era a forma que eu conseguia, foi como eu me agarrei pra ficar firme, pra ficar bem, pra não cair em depressão. Eu já falei em outro vídeo, eu até preciso gravar sobre isso. Eu já tive depressão, eu já tomei remédio por bastante tempo, por anos. E é um medo que fica, né? Eu tinha medo de ter depressão pós-parto, eu tive medo de ter depressão quando eu soube da doença, eu tive medo de ter depressão quando a minha mãe partiu. E graças a Deus não aconteceu nada. Eu me agarrei e parece que Deus dá uma força pra gente, assim, quando você precisa. Uma força que você nem sabe que você tem, uma coisa fora do normal. Vem uma coisa em você e que você consegue tocar seus dias, você consegue
caminhar a passos muito lentos, bem pequenos, mas você consegue tocar a sua vida. O exemplo da mãe que eu tive diz muito sobre a mãe que eu quero ser. A minha mãe era, assim, maravilhosa. Ao mesmo tempo que ela era carinhosa e fazia tudo pela gente, ela criou a gente muito independente, então ela nunca foi aquela mãe de muito cobrar, de querer presença. E o fato dela não cobrar fazia a gente vir muito espontaneamente para ela. Como eu falei, ela era uma pessoa agradável, então, por exemplo, o Diogo é apaixonado na minha mãe também, minha mãe era apaixonada no Diogo. Ela era uma pessoa, assim, a qual eu sempre olhei e me inspirei e pensava, nossa, se eu for metade da pessoa que ela é, 1/3 da pessoa que ela é, eu vou estar feliz comigo mesma. Então, é uma inspiração de pessoa e como mãe que eu sempre tive, que eu me sinto, assim, muito privilegiada de ter a oportunidade, né, de ter tido a oportunidade de conviver de perto, de ter sido tão amiga, de ter aproveitado todos os anos que a gente teve juntas. A gente fez viagens juntas, a gente fazia 1001 programas, pra mim, pra ela. A gente fazia coisas importantes e coisas banais juntas, simplesmente porque a gente curtia uma a outra. Diante de tudo isso, viver sem essa pessoa é uma coisa muito difícil, né? Era minha melhor amiga, era minha mãe. A gente tem, quando a gente é mãe, parece que a gente se volta muito pra nossa mãe, a gente entende 1001 coisas que a gente não entendia enquanto era só filha. E colo de mãe, em certas horas, né, vamos dizer, no puerpério, quando ela me ajudou muito da Lelê. E agora viver tudo isso com a Serena, sem ter a minha mãe, é muito difícil. Parece que vem à tona mesmo, parece que eu, mais do que nunca, queria ela comigo. Queria ela curtindo as minhas filhas, queria ela sendo vó. E depois da perda dela, né, da partida dela, eu me vejo diferente em vários aspectos. Me acho hoje mais fechada, porque ela era a pessoa que eu gostava muito de desabafar, de falar, de contar minhas coisas, tanto as boas quanto as ruins. E a falta dela me fez ficar sem vontade de falar para outras pessoas. Então, às vezes, assim, eu queria falar pra ela, eu não queria falar. Então, se ela não tá, não tem pra quem falar. Uma coisa assim. Claro que eu divido, né? Que eu divido com o Diogo, que eu divido com outras amigas, mas a forma como eu me abria e como eu me dividia com ela, eu não tenho mais hoje. Eu nem preciso dizer que ficou um vazio imenso. É uma coisa que não passa, né? As pessoas falam, ameniza com o tempo e tal. Acho que ameniza um pouco a dor que você sente, mas o vazio não. E a saudade também não. A saudade parece que só aumenta. Muitas vezes eu me sinto sozinha e eu falo isso pro Diogo, eu sou sozinha. Ele fala, mas você não é, né? Você tem a gente, você tem a nossa família, mas em muitas situações eu me sinto sozinha. Eu me sinto, nossa, eu não tenho minha mãe. É louco isso, porque eu tenho meu pai, eu tenho meus irmãos, eu tenho a minha família, mas eu me sinto sozinha muitas vezes. Desculpa eu estar tão emocionada, mas é que é um assunto difícil de falar. Difícil mesmo. Tô fazendo algumas pausas aqui pra dar uma respirada. Porque eu quero me fazer entender, né? Não dá pra eu falar chorando que ninguém vai entender. A parte boa que me trouxe, eu acho que eu fiquei mais empática com os outros, com as situações, com as perdas das pessoas, com as dores. Parece que não existe dor maior que essa. Então eu entendo mais os outros, eu consigo me colocar mais no lugar. Eu acho que eu fiquei mais empática mesmo, essa é a palavra. E a segunda coisa boa é que me trouxe um senso de urgência, assim, uma coisa de eu preciso aproveitar agora. A hora é agora, a gente não sabe do ano que vem, a gente não sabe do amanhã. Então me trouxe essa coisa do presente como um presente mesmo. Esses dias eu tava conversando com o Diogo falou, mas daqui 2, 3 anos, não sei o que ela, falei, para. A gente não sabe daqui 2, 3 anos, você não sabe se você tá vivo, sabe? Vamos aproveitar agora, eu quero agora ter uma vida boa, ser feliz. Claro que a gente tem que planejar, a gente tem que, entre aspas, né, guardar dinheiro pro futuro, porque senão você vai chegar, se você chegar lá e você curtiu tudo agora e gastou tudo agora e fez tudo agora, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é esse senso de conseguir se focar agora, de aproveitar, de não deixar pra depois o que você pode fazer hoje. Eu acho que isso me trouxe muito, porque foi uma coisa de repente. Ela estava bem, ela estava tranquila, ela estava 1 ano atrás, não existia câncer nenhum, e de repente, em 1 ano a vida deu uma reviravolta, em mais 7 meses, que foi o tempo que a gente lutou, ela partiu. Então assim, é uma coisa
né, ninguém sabe do dia de amanhã. A gente não tem ideia de quanto tempo a gente tem de vida, de quanto tempo a gente tem para ser feliz, de quanto tempo a gente vai ver determinada pessoa que a gente ama. Então não adianta você pensar, da próxima vez que a gente se encontrar, eu quero fazer tal coisa. Não, faz hoje. Aproveita enquanto vocês estão juntos hoje. E essa, na verdade, é uma grande coisa que eu falo para quem tem pai e mãe, para quem convive, né, com pessoas importantes. Porque, na verdade, eu perdi minha mãe, mas eu posso aproveitar minhas filhas, meu marido, meus irmãos, meu pai. É isso, aproveite todas as suas oportunidades. Então tire foto, grave vídeos. Hoje em dia eu penso, eu queria ter mais vídeos ouvindo a voz dela. Eu queria que ela tivesse sentado e gravado um vídeo falando pra mim, pra que eu pudesse ficar revendo. Então essa ideia eu dou pra quem tá num momento bom, porque também, enquanto ela tava doente, eu tive essa ideia. Mas seria muito pessimista falar isso num momento desse. Mãe, grava um vídeo pra mim, pra eu ver e rever. Se em algum momento você não tiver, entende? Não era uma coisa que eu podia falar abertamente. Eu conversei muito com o Fábio sobre isso, porque a gente teve... Os dois tiveram esse desejo e nenhum dos dois tomou nenhuma atitude, obviamente, porque naquele momento a gente estava otimista, focado que a gente ia superar aquilo, que ia dar certo. E qualquer ideia pessimista que vinha no meio do caminho, a gente não expunha, ninguém falava nada pra ela. O câncer dela tinha um prognóstico péssimo, assim, 5% das pessoas passam de 1 ano de vida após o descobrimento. Justamente porque eu falei, é um câncer muito silencioso e muito forte. O tipo de câncer mais comum do pâncreas, ele é muito agressivo. Então, a gente sabia que, né, assim, a previsão não era nada boa. Mas naquele momento a gente se fixou no milagre. Quando é com a gente, quando é com uma pessoa que a gente quer bem e que a gente ama, você acha que você vai ser os 5% que vai vencer, obviamente. Vai ser a pessoa que vai curar o câncer, era isso que a gente esperava. Então, nunca pedimos nada desse tipo, mas é uma ideia que eu dou para quem tem essa oportunidade ainda. Faça 1000 fotos, grave 1000 vídeos e curta. Além de registrar, curta. Abrace, beije, deite no colo. Curta, verdadeiramente. É isso que eu falo, assim. Ainda hoje é difícil, ainda hoje muitas vezes eu choro e eu não seguro o choro. Eu já senti raiva, eu já senti uma coisa assim de querer explicação do porquê. Eu me permito sentir tudo isso, eu não me culpo não, eu acho que faz parte do luto. Racionalmente, eu acredito que todos nós temos uma missão, todos nós, né, estamos aqui em busca de evolução, em busca de crescimento. E eu acho que as pessoas que partem cumpriram aquela missão delas para essa vida. Então, se o tempo dela foi curto, eu tenho para mim que a missão dela também era. E faz todo sentido para mim, pela pessoa linda que ela era, pela pessoa evoluída. A minha mãe era uma pessoa muito, muito evoluída. Isso me conforta, né? E me conforta também que se eu passei por essa perda, eu, meus irmãos, meu pai, todo mundo que conhecia minha mãe, passaram por essa perda por algum motivo. Isso faz parte da nossa evolução. Então eu preciso crescer, eu preciso tirar um aprendizado disso. Isso aconteceu pra mim não à toa, não ao acaso. Eu precisava passar por isso. E eu precisava saber a minha força, eu precisava dar valor ao hoje, eu precisava me voltar pra minha filha. Justo eu que sou uma pessoa que, né, sempre vivo pra frente e tudo mais, então várias coisas eu penso nisso, assim. Eu tinha que ver que eu sabia, que eu conseguiria viver sem ela. Eu sempre falei que se ela morresse eu morreria também. Isso nunca foi verdade. Eu consegui me manter firme, eu sou feliz, apesar desse vazio, apesar da perda dela. Então eu procuro muito pensar dessa forma. Se aconteceu comigo, se aconteceu com todo mundo que estava ao redor dela, a gente precisava passar por isso. Eu acho que tudo nessa vida tem um propósito. Tudo que a gente passa, bom e ruim, é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução. Então isso me acalma muito pensar dessa forma. E também me acalma saber que eu aproveitei cada mini oportunidade com ela. Eu nunca desperdicei. Assim, eu sempre... Até eu e o Diogo, quando a gente namorava, era mais novo, a gente fazia muitos programas com os meus pais, de sair pra jantar, de ficar pra ver filme, a gente gostava muito da companhia. E eu sei que eu aproveitei tudo. Obviamente foi pouco, né? Foram 30 anos, eu queria muito mais do que isso,
queria ter convivido muito mais, eu queria ser velhinha e ela mais velhinha que eu. Mas, dentro das minhas possibilidades, eu fiz tudo que eu podia. Uma coisa que me deixa muito feliz, assim, é que a Lelê fala muito da minha mãe. A Lelê conviveu 1 ano só com a minha mãe. É pouco, né, perto da memória de uma criança. E hoje ela com 3 anos, ela já não tem mais memória do 1 aninho dela. Mas ela fala muito da minha mãe. Às vezes eu conto no Instagram, pra quem acompanha. Mas assim, já teve vezes dela falar: mamãe, tira uma foto minha aqui com a vovó Lúcia. Eu fico olhando, eu tiro, finjo que eu tô tirando, porque eu também não sei se ela vê, se ela não vê. Eu acredito que as crianças têm essa pureza e têm esse dom. Mas eu acho lindo. Cada vez que ela fala da minha mãe, eu tenho vontade de chorar, tenho vontade de esmagar ela. E morro de inveja. Eu penso que queria estar vendo também, queria estar tirando foto também. E a gente trata de uma forma natural, né? Eu falei pra Lelê que a minha mãe virou uma estrelinha e que ela mora no céu. E às vezes ela fala: a gente pode ir na casa da vovó Lúcia? Eu falei: filha, não dá, ela mora no céu, né? A gente não tem como chegar lá. Mas a gente pode conversar com ela, a gente pode rezar. Então eu tento trazer dessa forma. Todas as vezes que ela fala alguma coisa, eu trato com naturalidade. Ela já me viu chorando e eu falo que eu tô com saudades da minha mãe, que eu queria ir na casa dela, que eu queria um abraço, que eu queria vê-la. E até ela já fala às vezes assim: eu tô com saudades da vovó Lúcia, é bonitinho demais. Recentemente a gente foi agora, em janeiro, a gente foi no aniversário da minha cunhada. Voltou, tal, depois de uns 2 dias eu tava no meu quarto com o Diogo fazendo alguma coisa, a Lelê gritou: mamãe, você viu a vovó Lúcia lá no aniversário da Dinda? Falei: não, Lelê. Você viu? Eu vi. E ela tava bem, Lelê? Tava muito bem. Então assim, ela fala muitas vezes da minha mãe, muitas. Às vezes ela fala que sonhou. Outro dia eu acordei ela e falei: Lelê, vamos pra casa da vovó? Tava falando da vovó Sil, né, da outra. E ela: a gente vai na casa da vovó Lúcia? Eu: não, filha, da vovó Sil. Ah, tá bom. Então assim, ela fala muito da minha mãe, muito, muito, muito. Eu e o Diogo, a gente se espanta demais. Porque a gente não fica trazendo tanto à tona, a gente não fala assim tanto no dia a dia da minha mãe. E a Lelê traz demais isso, demais. E eu acho lindo. E eu conto muitas histórias, eu conto histórias das duas, eu conto histórias minhas, da minha mãe, eu mostro vídeo, para que ela tenha essa memória, para que ela saiba o quanto ela foi amada, porque a minha mãe era enlouquecida por ela e a Lelê era enlouquecida pela minha mãe. Eu tenho fotos, é muito engraçado, assim, a Lelê não tinha nenhum ano. Ela gravou, eu acho, a imagem do nome da minha mãe, né, assim, do Mami no meu celular. E quando eu colocava no FaceTime Mami, que eu ligava pra minha mãe, antes da minha mãe atender, ela já tava sorrindo, bebê. E eu ligava pra várias outras pessoas, pro meu irmão, pro meu pai, ela não sorria. Ela esperava a pessoa atender e aí começava a sorrir, interagir, tipo, ela não tinha gravado o nome de mais ninguém. Mas como a gente falava diariamente com a minha mãe, várias vezes por dia, quando eu ligava pra minha mãe, ela sabia. E ela dava sorrisinho. Então eu tenho fotos de print do celular dela rindo antes mesmo da minha mãe atender. E eu procuro sempre deixar essa memória fresca pra ela, assim, sempre mostrar o quanto elas aproveitaram, o quanto ela era enlouquecida e avó por ela, e o quanto ela tem essa sementinha desse amor que ela viveu por 1 ano. Ainda que ela não se lembre, ainda que não seja fresco pra ela, eu tento trazer essa recordação. E aos poucos, assim, o dia a dia, a gente vai se envolvendo na rotina, a gente vai vivendo outras coisas, tendo outros focos de felicidade e aprendendo a viver com esse vazio, aprendendo a ser feliz, né? Como eu falei, eu sou feliz apesar disso, apesar dessa grande tristeza, apesar dessa grande falta que ela me faz diariamente. É isso, essa é a minha história, né? Eu acho que não tem nada de especial na minha superação do que qualquer outra pessoa viveu. Mas eu acho que pode ser um acalento para quem está vivendo isso, ou para quem está num momento difícil, ou para quem está feliz e contente com a sua relação com seus pais, para que possa dar valor, para que possa aproveitar enquanto a gente tem a oportunidade, porque a lei natural da vida é que eles partam mais cedo que a gente. Pode ser que não aconteça, mas é o natural pela idade. Desculpa pelas emoções, mas é um vídeo extremamente difícil para mim. E espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!